chamaram ele, se não me engano, chamaram o Jorge. Foi. Mas Diógenes já não tinha ido para essa Não, senhora, estava lá. Já até andou com ele lá. O Diógenes, ele ou já foi do PCC? Não, posso lá afirmar isso não. Conheço ele não, realmente na rua não, entendeu? Eu conheci na cadeia. Certo, mas na cadeia todo mundo sabe quem é faccionário, quem não é, quem é neutro. Ele era na Bíblia mesmo lá, na época que ele estava lá, mas era na Bíblia lá, entendeu? Ele era de uma facção. Não chegava a falar nada não. Sentença. Os réus Gerson Wellington Silva Alves e Antônio Carlos de Souza dos Santos, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo representante do Ministério Público Estadual como incursos nos crimes tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em virtude de ter assassinado em comunhão de desígnios com outros indivíduos, com requintes de crueldade por motivo torpe, mediante emboscada, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, Luian Rogers Frazão dos Santos, cujo fato ocorreu por volta das 3 horas de 10 de junho de 2019, numa área de brejo localizada na Rua do Sol, bairro Setúbal, nesta cidade. Submetido hoje a julgamento, o Conselho de Sentença confirmou, por maioria, a materialidade e autorias do crime de homicídio qualificado contra a vítima Luian Rogers Frazão dos Santos, bem como reconheceu a participação dos réus em associação criminosa, rejeitando assim, por maioria, todas as teses da defesa. Decidiu, em suma, o Conselho de Sentença que os réus Gerson Wellington Silva Alves e Antônio Carlos de Souza dos Santos são culpados, pois praticaram o delito de homicídio qualificado e o delito de associação criminosa. Diante disso, condenam os acusados Gerson Wellington Silva Alves e Antônio Carlos de Souza dos Santos, já qualificados nos autos, réu Gerson Wellington Silva Alves. Crime de homicídio qualificado, primeira fase, pena base. Assim, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 28 anos de reclusão. Segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes. Há 2 circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso 1 e 3, a linha D, do Código Penal, ser o agente menor de 21 anos na data do fato e confissão espontânea, razão pela qual diminua a pena em 1 ano, ficando em 27 anos de reclusão. Não há circunstância agravante. Terceira fase, causas de diminuição e aumento de pena. Não há causas de aumento ou diminuição de pena. São exatamente 3 horas. A nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui no Fórum de Bacabal, onde agora há pouco encerrou o julgamento de Carlinho Bolota e Neguinho do Lance. E neste momento nós vamos adentrar para conversar com a doutora Clícia e também com algumas autoridades, como por exemplo a mãe do Liuan, que foi morto pelos dois, que neste momento está saindo aqui do fórum, e nós vamos conversar com ela para falar a respeito aí dessa condenação. 30 anos foi a pena decretada para os dois, e nós vamos nesse momento conversar com a doutora Clícia e também com a mãe de Liuan, que fala a respeito da condenação. Na verdade, estou saindo aqui com uma sensação de dever cumprido, porque os jurados compreenderam que Bacabal precisava realmente de paz. Esse caso teve uma repercussão muito grande pela crueldade com que o crime foi praticado, e a gente precisa de fato dar um basta nessa guerra insana que mata os nossos jovens. Brigar por território, porque a pessoa é de um bairro ou é de outro, e usar o nome de facções criminosas para dizer que eles têm poder, que eles são fortes. Nada disso é o que se quer para os jovens de Bacabal. Nós queremos que eles continuem seus estudos, que tenham uma profissão digna, sua família.
Então, que tudo isso seja também longe das drogas. E a decisão de hoje, ela vem justamente afirmar isso, a vontade da sociedade de Bacabal em pôr fim a essas duas gangues, vamos dizer assim, que eu nem considero como facções, duas gangues. Doutora, você falou um ponto importante que representa, no caso aqui, a condenação deles, mostra para os demais jovens que estão lá fora que muitas das vezes entraram, alguns deles que já até perderam suas próprias vidas, e mostra também a segurança para a sociedade, que existe lei, que essas pessoas, que esses jovens também vão ser punidos. Exatamente. Essa condenação aos dois, e durante os debates eu disse que a partir de hoje eu não os chamaria mais pelos apelidos, e sim pelos nomes, porque assim que deve ser. Eles são cidadãos e quando saírem da UPR, que saiam totalmente recuperados, que voltem para a sociedade com esse compromisso, né, de que o crime não leva realmente a nada. E os nossos jovens precisavam realmente dessa resposta para saber que não vai se aceitar mais a impunidade, não vai mais se aceitar crimes graves, bárbaros, atrocidades, como as que foram cometidas por esses dois grupos. Olha, um foi condenado a pena de 30 anos, a pena definitiva. No caso, o Gerson. E o Antônio Carlos foi condenado a uma pena maior porque ele não confessou o crime. No caso, o Gerson Wellington, como ele confessou espontaneamente, ele teve uma atenuante a mais, que foi a redução da pena dele em 6 meses. E como eles já estão presos há mais de 3 anos, esse período vai ser diminuído do total da pena. E eles vão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, não terão direito de recorrer em liberdade, portanto, eles vão permanecer na UPR do jeito que estão. E a saudade é o revés de um pai. A saudade é arrumar o quarto do filho que já certo de que ele não vai voltar. Mas o que vai dar conforto a essa mãe é saber que hoje Vossas Excelências vão fazer justiça, condenando os dois por homicídio triplamente qualificado e por associação criminosa armada. Vamos dizer não à impunidade, vamos dizer não ao ponto 3, vamos dizer não ao ponto 2. Bacabal merece viver dias de paz. E que assim seja. Eu te falei tanto, Maria. É difícil para uma mãe sair dizendo que saiu satisfeita, sabendo que seu filho não vai mais voltar. Mas justiça foi feita. Eu quero agradecer ao empenho de todos que participaram desse júri, que não foi um júri fácil. Eu vi o cansaço no rosto de cada um. Para mim não foi fácil também estar aqui hoje, mas eu determinei que eu iria ficar até o final, porque como eu sempre havia dito nas reportagens anteriores, eu sempre ia atrás do meu filho. Em todo lugar que eu ia, ele vinha comigo e eu ajudei a encontrar o corpo dele. Em todo lugar que precisasse eu ir para fazer justiça por ele, eu iria. E foi isso que aconteceu. Quero agradecer a juíza, a doutora Glícia, que foi muito, muito guerreira nesse júri, que não foi fácil. E agradecer aos repórteres e estamos aqui. Foi difícil, mais uma vez, enfrentar aqui, cara a cara, com os assassinos do seu filho? Foi temoroso, foi horrível. Eu acredito que as mães que
que possam saber a dor de perder um filho, e as mães que perderam um filho, imaginam, elas não sabem o que eu tenho passado e o que eu passei hoje. Foi muito difícil, mas eu quis ficar até o final. Perguntaram se eu queria ir, eu disse que não, que eu queria ficar. E foi bem melhor, porque no final me chamaram novamente para dar o meu testemunho, e contribuiu muito para que eles fossem enquadrados com um com 30 e outro com 31 anos. Eu quero me dirigir a ela e falar para ela o seguinte: não desista do seu filho, tenta de qualquer maneira acompanhá-lo, conversar com ele, tentar descobrir algo, alguma coisa, ouvir uma conversa ou outra, porque foi assim que eu descobri e cheguei aos assassinos do meu filho. Eu conversava muito com ele, ele era um menino obediente, como eu sempre disse, apesar que tinha seus deslizes, né? Era um jovem, mas eu, como mãe, eu fiz a minha parte, e através da minha conversa com o meu filho, de não ter desistido dele, eu consegui chegar até os verdadeiros culpados. A senhora acredita que ele teria tentado contra a vida do Neguinho Lance? Não, isso não existe. Ele estava no direito de se defender, né? Então ele usou isso para a defesa dele, mas foi tão tal que ele mesmo se contradisse, não sabia quem era na hora. E acho que não levaram nem a sério a questão do depoimento dele. Não descarta a possibilidade de outros envolvidos nesse crime, até porque na época foi citado outros nomes. Sim, mas a justiça será feita. Da mesma forma que os principais estão presos, com certeza os demais irão ser. Até porque eu confio muito na justiça de Deus, porque é Ele que tem me mantido viva e resolvendo essa situação até hoje.